Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre um mito que eu estou vendo que de tempos em tempos aparece na política brasileira, principalmente nos grupos de direita mais radical, que seria o mito da dominação pelas minorias. Tá? O nosso presidente já disse que em algum momento que as minorias deveriam se curvar à maioria. Isso lembra muito o discurso de Putin, alguém da extrema-direita, assim como Hitler, que também foi da extrema-direita. Tá? Vamos primeiro entender o que é minoria. Tá? Nenhuma sociedade, ou a maioria das sociedades, não são homógenas, ou seja, elas são coesas. Algumas são, como a chinesa, por exemplo, é uma sociedade homógena, 90% da população é da mesma etnia, assim como na Suécia você tem uma homogeneidade. Mas um país multicultural e multiétnico, como o Brasil, você tem algumas minorias que, na verdade, seriam maiorias, em termos populacionais, como é o caso dos negros e dos pardos. Tá? É muito fácil dizer que, porque eu sou contra a cota, ou as minorias têm que se curvar à vontade da maioria. Não, não é. A maioria, quando representada, tem que fazer leis que protejam todos. Porque hoje você pode ser maioria por um aspecto, mas amanhã você pode ser minoria por outro aspecto. E se você não tiver a defesa do Estado, vira anarquia e aí é cada um por si. Então vamos pegar, por exemplo, a questão dos negros e os pardos. Tá? Se a gente pega a questão da desigualdade social em termos de renda, ou seja, dinheiro na mãozinha, dinheiro no bolso, os negros ganham menos. Fato. Mulheres ganham menos. Tá? E por que o negro ganha menos? Ele é menos competente? Ele é menos capaz que uma pessoa branca? Não. A diferença é que quando acabou a escravidão lá no século XIX, em 1888, esses negros foram libertados, mas não foram integrados à sociedade. E isso não foi só no Brasil. Você vê os Estados Unidos, que até a década de 60 tinha leis segregacionistas, ou seja, o negro não podia usar o mesmo bebedouro que um branco. Olha que bizarro. Tá? Então, quando alguém diz esse discurso que as minorias dominam, não dominam, cara. E no caso do Brasil é pior. Se os negros são a maioria, Bruno, por que eles são considerados uma minoria? Porque eles não têm representatividade. Você tem poucos candidatos negros. Se eu penso que vamos fazer um teste, um exemplo agora bem rápido. Pensa num líder. Qual é a cor dele? Pensa no bandido. Qual é a cor do bandido que você pensou? A maioria, quando eu faço essa pergunta, quando pensa num líder, pensa em alguém branco. E quando pensa num bandido, pensa em alguém negro. Então significa dizer que os negros são bandidos? Não, não são. Óbvio. Mas o estereótipo é esse. Um jovem de 12 anos, sem camisa, com uma bermuda simples, descalço, correndo na rua branco, ninguém vai achar que está cometendo algum crime. Mas se for um jovem negro, sim. Se você vai nas prisões, você vai ver que a maioria são negros. Então significa que esses negros cometem mais crimes por quê? Porque são pobres. Só isso. Então, quanto maior a pobreza num país, ou seja, porque assim, entendam que existe uma diferença de pobreza e desigualdade, tá? Você pode ter um país com uma quantidade de pobres, mas um país pouco desigual. Ou você pode ter um país que você tem aí muitos pobres e muito desigual. O Brasil está nas duas características. É um país extremamente desigual em termos de renda, tá? Em termos de concentração de riqueza, e essa concentração de riqueza na mão de poucos exclui a maioria desse processo. Por exemplo, numa Suécia da vida, a diferença salarial de um lixeiro, né, de um famoso gari, como a gente fala aqui no Rio, e um médico é só de 2.000 coroas suecas. A diferença é de 2.000 só. E eles estudam no mesmo colégio, seus filhos. Tanto o filho do pedreiro ou do gari e o filho do médico. Aqui no Brasil, não. Então, não existe esse mito que somos dominados, né, que uma minoria domina. Bruno, eu sou contra gays. Cara, você pode ser contra o que você quiser, mas tem que respeitar. Eu sou contra o casamento gay. Então, se alguém te propõe casamento, não case. Agora, você não pode impedir que uma pessoa tenha os mesmos direitos que você porque você discorda dela. O Estado não é para todos. O Estado não deve servir a todos. Ele não representa a toda a sociedade brasileira. Então, todos têm que seguir a mesma lei. Ok? O que ocorre em alguns países da Europa é um pouquinho diferente, tá?
Na Europa, principalmente Inglaterra e França, você tem um processo de islamização do país. Você tem áreas do país, tanto da França quanto da Inglaterra, onde a maioria da população que mora ali é islâmica, tá? E eles impõem o seu pensamento, aquela minoria, em quem mora ali. Então, se eu, Bruno, sou um inglês, sou branco, estou bebendo álcool, uma cerveja, por exemplo, e passo em frente a uma mesquita, dependendo do bairro da Inglaterra, as pessoas vão brigar comigo, porque pela lei religiosa você não pode. Ou se eu sou mulher e entro num café na França, dependendo do bairro, homens vão falar, ó, você não pode ficar aqui porque não está acompanhado do seu marido. Aí sim, num caso desse, esse mito, ele já não é realmente tão ilógico. Tá? Por quê? Porque aí sim, você tem uma pequena minoria que domina uma área. Isso acontece também nos Estados Unidos? Sim. Vamos dar um exemplo. Você é branco e vai num bairro negro, as pessoas vão olhar torto para você. Assim como se você for negro e for num bairro tipicamente branco. Mas isso é por causa do racismo. Isso ocorre por causa das disputas. Tanto problema que você acaba não conseguindo se enxergar no outro, porque você tem medo do outro. E a violência e o ódio, no fundo, é medo. Essa é a grande verdade. Quando você tem medo de algo, você ojeriza, você exclui, você acaba sendo racista, por exemplo. No caso do Brasil, a gente tem um caso muito sério aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma comunidade muito forte, membros de religiões afro-brasileiras, candomblé e umbanda. E traficantes evangélicos expulsam essas pessoas das regiões onde elas moram, dizendo o seguinte, é religião do mal, é religião do capeta, é macumba, tem que ir embora. E aí é na força, é na porrada. Então repare que essa minoria, pessoas que são do candomblé e da umbanda, principalmente do candomblé, sofrem preconceito. O que o Estado tem que fazer? Resguardar o direito delas. Não, vamos investigar esse crime de ódio. Fulano apanhou na rua porque era gay. O que o Estado tem que fazer? Não, vamos investigar sim. E se o cara for pego lá, o criminoso, porque bateu no outro, porque o outro era tem que ser punido, entende? Porque senão tu vai chegar num ponto aonde eu já vi em notícias um pai andando com o filho de mão dada e as pessoas bateram nos dois porque acharam que era um casal. Olha que bizarro, era um pai e um filho. Entende? Então, assim, o ódio gera mais ódio. E como é que você combate esse ódio? Com informação, com melhores leis, tá? E, principalmente, com uma reforma íntima. É cada um de nós percebermos aonde somos preconceituosos, quais são os preconceitos que nós temos e tentar enxergar o outro. Se ver no lugar do outro, para poder compreender, ter empatia pela dor dele. Tá? Se você não consegue fazer isso normalmente, você tenta fazer isso de modo religioso, não é? Se você for cristão, você vai ver que Jesus Cristo é o maior exemplo de todos. Jesus Cristo em nenhum momento aí foi contra um bandido, ele amava o pecador, mas não gostava do pecado, né? E a gente vê no Brasil uma galera religiosa com um discurso muito inflamado de ódio, sabe? Do tipo assim, não pode, não pode deixar, não pode isso, pipipi, popopó. Se Jesus voltasse a falar, minha galerinha, olha só, vocês não estão seguindo direito não, tá? Não, Bruno, mas na Bíblia mostra tal coisa. Beleza, fera, show. Então você segue lá, mas segue tudo que tá lá. Não segue só uma parte não, segue tudo, tá? Mas você tem que entender que, ainda que você religiosamente pense dessa forma, o Estado não é para pensar como você. O Estado tem que defender todo mundo. Então, assim, esse mito que existe uma minoria que domina a maioria não cola no Brasil. Não cola, tá? Isso é um discurso do nós contra eles. E isso não é bom para a democracia, tá bom? E aí eu convido a você a colocar aqui nos comentários, a você curtir esse vídeo, a você compartilhar e me dizer a sua opinião. Você já sofreu alguma vez na sua vida preconceito? Você já viu alguém, alguma minoria sofrendo preconceito? E lanço a maior pergunta. Na sua opinião, como é que podemos resolver essa situação? Tá bom? Aguardo vocês e até a próxima. Um grande beijo.